Inicialmente, quero cumprimentar a todos presentes, logicamente a todos encarnados e a todos encarnados, que sabemos que são muitos que estão aqui presentes. Como o nosso irmão Tassi nos falava, eu estou representando a Aliança Espírita João dos Matos através do Núcleo Leontina, né? E para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui esta noite. Tenho a minha esposa que está aqui presente também, meus primos que vieram me dar uma força muito grande, e muitos rostos que eu estou vendo aqui já me são conhecidos. E agradecemos antecipadamente pelo convite. É uma alegria estarmos aqui. Antes de nós falarmos sobre o pensamento espírita, nós gostaríamos de falar uma outra questão. Quando nós estamos reunidos aqui presentes, né, nós estamos vendo todos os presentes aqui, e são os encarnados que nós falamos, né? São aqueles que estão com a vestimenta do corpo. Mas tem um número muito grande de desencarnados que estão aqui assistindo, e com certeza esse número de desencarnados é muito, muito maior que os encarnados aqui presentes. São muitos. Muitos não têm a oportunidade de adentrar devido às suas energias que não são satisfatórias e ficam por lá de fora. Mas isso também é importante que eles fiquem do lado de fora. E a grande maioria entra. E esse centro, espiritualmente falando, como toda casa espírita, ela é muito maior do que isso que nós estamos vendo. As casas espíritas são estruturas muito grandes, porque o número de atendimento aos desencarnados também é muito grande. Então, numa noite como essa, né, e temos muitos aqui presentes, né, não nos esqueçamos de que nós temos um número muito maior de desencarnados e que necessitam também da mensagem, que necessitam desses conhecimentos também. Muito bem. Vamos lembrar algumas coisas que são bem conhecidas nossas. Quando a Terra começou a ser habitada pelo homem, há muitos milênios atrás, não é 20 mil anos, não é 50 mil anos, não é 100 mil anos, é muito tempo atrás, o homem primitivo, né, que veio, né, nós já estávamos lá. Então a nossa caminhada é muito grande. Nós já estamos há muitos milênios aqui. Porque a evolução espiritual, ela é lenta. E nós temos que lembrar que nós estamos como encarnados, nós ficamos um tempo como encarnados, aí nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual. E lá atrás, quando nós éramos primitivos, o número de habitantes na Terra era muito pequeno e o número de espíritos que estavam no plano espiritual para nascer era muito grande. E é fácil fazer a conta. Hoje tem em torno de 8 bilhões de pessoas encarnadas em toda a Terra. Mas tem de 15 a 20 bilhões de espíritos junto à Terra, em vários tipos de evoluções, né? Que nos dão a ideia que são 8 encarnados, mas tem 15 a 20 bilhões que precisam de oportunidade de reencarnar novamente. Então, o número de espíritos ligados à Terra é muito grande. Muito bem. Eu falava que nós começamos lá atrás, há muitos milênios. E nós viemos, nascíamos, ficávamos um tempo, desencarnávamos, íamos para o plano espiritual, ficávamos um bom tempo na espiritualidade, nascíamos novamente, e assim nós viemos caminhando, né? E chegou uma época que nós já estávamos mais evolvidos, ou estávamos mais desenvolvidos, né? E aí, numa determinada época, veio Moisés com a primeira revelação, os 10 mandamentos. Isso aconteceu mais ou menos entre 1400 a 1500 a.C. E nós já estávamos aqui também. Nós já estávamos na Terra. Muito bem. Passado mais 1400, 1500 anos, veio a segunda revelação com o Mestre Jesus. O Mestre Jesus nasceu entre nós. Quando nós falamos em Jesus, nós não temos ideia de quem é Jesus. Porque
Só na nossa galáxia nós devemos ter em torno de 200 bilhões de sóis na nossa galáxia. E cada sol tem os seus planetas. Mas quantos bilhões ou trilhões de galáxias existem no universo todo? Nós não temos ideia. É muito grande. O universo é muito grande. Esse universo no todo é coordenado por quem? Pelo nosso Pai maior, Deus. Deus cuida do todo. E para nós, o universo é infinito. Porque nós temos planetas que estão, sóis, que estão a 200 milhões de anos-luz. Isso para nós é uma imensidão. Para nós termos uma ideia, o Sol ele está a uma distância da Terra, ou a Terra está a uma distância do Sol, que o Sol que ele emite, e essas partículas de luz se locomovem no espaço, e elas levam em torno de 8 minutos para chegar aqui na Terra. Um pouco mais de 8 minutos. A velocidade que essa luz migra é de 300 mil quilômetros por segundo. E nós temos sóis e estruturas no espaço que estão a 200 ou 300 milhões de anos-luz daqui. Isso quer dizer que se apagar uma estrela lá, daqui a 300 milhões de anos, nós vamos notar que essa luz apagou lá. Então, essa é a grandiosidade do universo. E como eu dizia anteriormente, quem coordena tudo é Deus. Quem coordena é Deus. E quem faz o trabalho em nome de Deus? Os Espíritos. Em todo o universo. E aqui não é diferente. Não é diferente. O nosso Sol e os planetas que são vizinhos ao Sol, né? Júpiter, Marte, assim por diante, também todos são habitados. Todos são habitados. Né? E a espiritualidade cuida, em nome de Deus, de todos esses planetas. Então, Deus cuida do todo. Os espíritos angelicais e os cristos coordenam as galáxias e coordenam os grupos de planetas ligados a cada um dos sóis. Então, no universo tem muito trabalho, assim como nós na Terra também temos muito trabalho. Mas sempre a palavra Deus está em tudo. E sempre a espiritualidade também está em tudo. Então a espiritualidade trabalha em nome de Deus. Outra questão é que nós somos todos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos pequenos deuses. Não podemos nos esquecer disso. Deuses para o bem e deuses para o mal. Mas somos filhos de Deus. E a doutrina espírita nos esclarece muito nesse aspecto. Primeiro, a grandiosidade do todo, e que Deus cuida do todo. Depois, que os espíritos, em nome de Deus, cuidam também, em nome de Deus, do todo, de todas as galáxias, de todos os planetas, e assim por diante. E a Terra tem o nosso protetor, que é o Mestre Jesus. Mas os outros planetas também têm os seus protetores. Quando nós olhamos a Terra, cada país também tem um protetor. No caso, Ismael é o protetor do Brasil. Cada país tem o seu protetor. Se nós olharmos o Brasil, diferentes regiões do Brasil também têm protetores abaixo de Ismael. E no Brasil, nós todos sabemos que as cidades espirituais são muitas. Praticamente todos os estados têm cidades espirituais. Então, trabalho para todos nós que estamos vestindo o corpo existe. Trabalho que também no plano espiritual também existe para todos. E temos muito trabalho. Então, quando nós desencarnarmos, né? Muitas vezes o pessoal diz, não, vou desencarnar e vou ficar lá em berço esplêndido, vou ficar lá descansando. E nós, como espíritos, sabemos que não é assim. Nós teremos muito trabalho pela frente. E nós vamos querer trabalhar.
para nos especializar no plano espiritual e depois virmos e nascermos com as tendências. Quando nós olhamos uma criança e vemos as tendências que ela tem, a tendência para o bem e a tendência para o mal, e a inteligência com que as crianças estão nascendo agora, né, que nos chama a atenção, é que são espíritos que se prepararam melhor no plano espiritual e estão renascendo entre nós. Nós também, quando desencarnarmos, nós vamos para o plano espiritual, e quando nós voltarmos, nós vamos vestir corpos melhores. A espiritualidade está nos dizendo isso. Corpos mais saudáveis, cérebros mais inteligentes, mediunidade mais latente, mais desenvolvida. Então, nós estamos caminhando na direção sempre do aperfeiçoamento, cada um de nós. E nós, como espíritas, temos a obrigação de conhecer a doutrina e dividirmos esse conhecimento com todos, levar o conhecimento a todos, porque a mudança do próximo para o bem é a maneira que eu tenho de fazer o meu crescimento espiritual, é fazer com que distribua aquilo que o conhecimento que eu adquiri. Então, cada um de nós planta sementes para o bem, ouvindo as doutrinárias, lendo os livros maravilhosos que nós temos, né? Lendo os livros, se aperfeiçoando, ouvindo as doutrinárias, né? Mas temos essa ideia que nós somos pequenos deuses, somos espíritos em evolução e que nós podemos contribuir para que essa humanidade evolua mais rapidamente. E os frutos bons nós vamos colher na espiritualidade. Nós sabemos que é assim. Muito bem, mas tivemos assim, Moisés, primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, a doutrina espírita, a terceira revelação. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: eu sei que a minha doutrina que eu trouxe e com muito amor semeei vai ser modificada, vai ser deturpada pelo homem. Eu sei. E por isso eu encaminharei a doutrina consoladora, a doutrina espírita, quando a humanidade estiver mais evoluída. Século XIX, 1857, veio a doutrina espírita, né? Nós sabemos. Então, o que é a doutrina espírita? Todos nós aqui sabemos. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É a doutrina que Jesus nos trouxe. O que Jesus naquela época teve dificuldade junto com os apóstolos, não com os apóstolos, mas para levar o conhecimento para aqueles que estavam junto a ele? Qual é as dificuldades maiores que ele teve de assuntos que ele teve dificuldade de levar naquela época, há 2000 anos atrás? Uma das questões é a reencarnação. A reencarnação, principalmente no Ocidente, nós sabemos que muitos poucos ainda acreditam na reencarnação. Naquela época era difícil, mas nós estamos em 2023 e as religiões ocidentais, de modo geral, não falam sobre a reencarnação e não querem falar sobre a reencarnação. Então Jesus teve dificuldade lá e nós temos aqui ainda, mas isso é muito importante. A outra questão que Jesus teve dificuldade na época foi em relação aos dois planos: a comunicação dos espíritos para conosco e de nós para com eles, e a mediunidade. Então, Jesus falava sobre isso, né? Falava sobre isso. Mas até hoje, né, o Espiritismo, com muita clareza, a Umbanda, por exemplo, né, também trabalha isso. Tem outras religiões que, as orientais, trabalham a questão espiritual, mas isso é esse intercâmbio com o plano espiritual é uma das maravilhas que tem. E de um modo geral, quando nós estamos falando ao público, né, as pessoas ficam pensando: mas eu não sou médium. Todos nós somos médios. Todos nós, sem exceção, somos médios. E é muito fácil de entender. Nós estamos caminhando na rua e dá vontade de virar à esquerda.
e você evita um acidente. Ou você encontra uma pessoa que você precisava falar, que ela estava precisando ouvir alguma coisa de ti. Como é que você, o que te fez dobrar à esquerda? Ou por que você vai sair de casa e você resolve, tem alguma coisa que te diz que você não deve sair de casa, e você evita uma coisa maior, um acidente maior? A intuição. E o que é a intuição? A ação do nosso protetor espiritual, que nós chamamos de anjo da guarda. O que é o anjo da guarda? Um espírito protetor. E todos nós temos um espírito protetor, todos nós, né? Ele não tem asas, é um irmão que já cruzou nas nossas encarnações anteriores, gosta muito de nós e aceitou ser nosso espírito protetor nessa encarnação. Então, mediunidade todos nós temos. Logicamente que uns têm a mediunidade mais aflorada do que outros. E as mediunidades não são iguais, não existe mediunidade igual. Ninguém tem mediunidade igual. Tem parecida, mas igual não tem. Então, naquele tempo Jesus tinha dificuldade em falar sobre isso, e hoje ainda nós temos dificuldade. Nas casas espíritas não, porque nós temos inclusive a parte prática, né? Que nós trabalhamos com a espiritualidade. Muito bem. Outras questões ficaram sem que Jesus pudesse desenvolver bem. E o Espiritismo, em todas essas partes, também contempla, né, muito carinho, muito amor, contempla aquilo que Jesus teve dificuldade naquela época de nos dizer, né? Muito bem. Estamos falando então sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né, e que nós professamos. E vamos falar então sobre o assunto, sobre o pensamento espírita. O pensamento espírita. Vamos ver algumas coisas sobre isso, né? Foi tirado desse material o que é o Espiritismo no preâmbulo, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Observação porque nós, durante os trabalhos, nós observamos como os trabalhos são desenvolvidos. E é uma doutrina filosófica porque ela nos traz os ensinos na filosofia espírita. Como ciência prática, ele, né, o Espiritismo, como ciência prática, ele, o Espiritismo, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Há pouco eu falava que nós sempre temos intercâmbios com o mundo espiritual. E muitas vezes nós pensamos que é só sobre o sonho, né? Muitos de nós também falam que sonho não são intercâmbio com o mundo espiritual. E os sonhos são intercâmbios com o plano espiritual. Nós, quando dormimos, nos primeiros momentos, nós estamos brigando, às vezes no trabalho, né? São aqueles sonhos que a gente está se desligando do espírito do corpo, né? E logo depois o nosso espírito sempre sai do corpo. E muitas vezes nós conversamos com o espírito, o anjo da guarda, nós conversamos com o espírito protetor praticamente todas as noites, né? Mas nós conversamos com espíritos familiares e espíritos amigos, que nos dizem coisas, ou nos mostram alguma coisa. Então, esses sonhos que muitas vezes nós perguntamos para os amigos ou para os familiares, o que significa isso? Os sonhos são para nós. Quando nós dormimos, quando nosso espírito sai do corpo, nós vemos outros espíritos, principalmente familiares e amigos, eles nos dizem coisas, mas aquilo que ele nos diz é para nós. E nós não devemos perguntar para os outros interpretarem. Nós que temos que buscar a resposta. E aí nós entenderemos o porquê que aquele espírito apareceu. Ou ele está preocupado conosco, ou ele está contente conosco, ou ele veio dizer assim, me desculpe, ele não fala nada, mas diz, me desculpe, eu te ofendi, eu não devia ter te ofendido. Então os sonhos são realidades que o nosso espírito vivencia quando sai do corpo, todas as noites. Logicamente que a literatura espírita nos diz que muitas vezes existem pessoas que vão dormir
e o espírito sai do corpo e ela continua varrendo a cozinha, uma senhora, né? Varrendo a cozinha ou lavando a louça. Porque a vida dela toda é ali na casa. Ela não tem coragem nem de sair da casa. Isso acontece? Acontece. O treinamento tem que ser feito para a gente fugir dessas questões, né? Quando a gente dorme, o nosso espírito tem que estar liberto e se liberar para aproveitar para o mundo espiritual os nossos espíritos amigos e os espíritos familiares que querem nos ajudar e que torcem por nós. Nós nos esquecemos desses espíritos amigos e familiares. Lembrem-se, eu disse que nós estamos há muitos milênios na Terra e nós temos muitos amigos espirituais e nós temos muitos espíritos familiares, muitos e muitos, que continuam a nos torcer quando estão no plano espiritual. Assim como quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos continuar torcendo por aqueles que, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, pelos nossos amigos, filhos de amigos, nossos colegas de trabalho. É assim. E devemos entender a doutrina espírita dessa maneira, porque tudo se simplifica e quando eu faço uma oração, eu tenho a certeza de que a oração que eu estou fazendo para aquele meu irmão que está acamado, ou por aquele colega de trabalho que está doente, ou por aquele que está bem de vida, né? Depois do longa caminhada está bem de vida, né? Os filhos e os netos que nós oramos todos os dias para que eles continuem a sua caminhada no bem e fazendo a sua evolução. Como a gente torce para os nossos filhos, netos, bisnetos, filhos de amigos, vizinhos, né? Assim por diante. Então devemos continuar a fazer isso dessa maneira. Então, faltou um item aqui que é a questão da filosofia. Como filosofia, então nós temos ciência, tem a parte da filosofia e da parte de ciência. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, filosofia, ciência e religião, as três coisas que nós vamos voltar a falar sobre isso, né? Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Já falei um pouquinho sobre isso, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, o que são os espíritos, a origem deles e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Os espíritos desencarnados que nos amam e tem aqueles que não nos amam, eles se relacionam conosco, né? Espíritos amigos, espíritos familiares e assim por diante, né? E isso para nós não é novidade, isso nós sabemos que acontece, mas assim, quando nós recebemos as intuições, nós temos que discernir o que é que eu devo aproveitar e aquilo que eu não devo aproveitar, né? Tá? Na revista Espírita de dezembro de 1868 tem um artigo, o Espiritismo é uma religião? A pergunta é essa, né? Então, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Filosofia, ciência e religião, né? Então, o tríplice aspecto, né? Ciência mais filosofia mais religião vai nos mostrar a doutrina espírita como ela é, né? Nessas três áreas que dão esse embasamento. Vamos falar sobre esses três aspectos, discernindo eles, né? O primeiro, sobre o pensamento espírita, né? Na questão da ciência, o Espiritismo demonstra a existência da alma e sua imortalidade. Então, aquilo que eu falava no início, né? Jesus teve dificuldade para falar, falou, mas aqueles que estavam naquele tempo tinham dificuldade do entendimento, né?
a existência da alma e a sua imortalidade, e também como eles se dirigem a nós, né? Como é que nós podemos conversar com a espiritualidade. Estuda também a origem, a natureza e o destino do espírito. Falamos sobre a origem no sentido que Deus, né, cria os espíritos em determinadas épocas, né? Deus Pai, ele em verdade, tudo que nós temos na Terra, né, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, todos progredem, esses 3 reinos. E o hominal, nós também progredimos. A diferença é que nós temos, vamos dizer, nós temos um espírito. Os minerais, os vegetais e os animais, eles têm princípio espiritual, mas também são filhos de Deus. Tanto os animais como os vegetais e os minerais também são filhos de Deus. Só o que diferencia eles de nós, né, é que nós temos a marca de Deus, né, como espírito, e eles têm como princípio espiritual. Ainda, né, o aspecto científico da doutrina espírita estuda a intimidade do fenômeno mediúnico e suas consequências. Também eu falei um pouquinho no início, né? A mediunidade está em todos nós. Uns trabalham dentro das casas espíritas como médiuns e trabalham com seus mentores, né? Mas todos nós somos médiuns. E até eu dei o exemplo, né, da caminhada na rua, e nós recebemos a intuição de dobrar a esquina ou de ir para o outro lado, e nós encontrarmos uma pessoa que nós precisamos de alguma informação ou precisamos fazer alguma ajuda para essa pessoa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 19, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina do Mestre Jesus, ela é inatacável em todos os tempos, né? E Jesus trouxe aquilo que nós precisamos receber da espiritualidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a filosofia espírita, né? A filosofia espírita, ela ocupa-se com a finalidade da vida e a destinação da alma. Finalidade da vida. Qual é a finalidade da vida e a destinação da alma? Por que nós nascemos, fazemos nossa caminhada, morremos, desencarnamos, vamos para a espiritualidade, nos preparamos, renascemos? Qual é a razão disso? Evolução espiritual. Evolução espiritual. E é só nós olharmos para trás o quanto nós já evoluímos. Épocas diferentes, né? Épocas diferentes, né? Então, o mundo hoje está passando por grandes transformações. E antes eu falava que os espíritos que estão nascendo de nós, muitos deles, as crianças que estão vindo, a gente vê que são espíritos muito inteligentes e de uma bondade muito grande. Nova época. Separação do joio e do trigo, que Jesus nos falava 2000 anos atrás, separação dos espíritos que aproveitaram a oportunidade daqueles que não aproveitaram, e aqueles que aproveitaram a oportunidade ficarão na Terra nessa nova etapa de evolução espiritual. Também, na parte filosófica, o Espiritismo demonstra que fomos todos criados simples e ignorantes. Não poderia ser diferente. Deus dá oportunidade para todos igualmente. É como um pai e uma mãe, né? A ideia, o que nós necessitamos é tratar todos igualmente. Deus faz isso e fez em todas as épocas. Dar oportunidades sempre iguais. Não só aqui na Terra, mas nos outros planetas também habitados. Oportunidades sempre iguais. Isso não é fácil. Muito bem. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas para a evolução. Para a evolução. Muito bem. Caminhamos para a nossa destinação, que é a felicidade. Então, vamos evoluindo, mas sempre caminhando na direção da luz, da evolução espiritual. Aquela frase bem conhecida de Allan Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Frase bem conhecida nossa. E o terceiro aspecto
né, da doutrina espírita é a religião, né? Tem por base Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Aquilo que nós plantamos aqui, nós temos que colher na espiritualidade, né? Então, as penas e recompensas futuras. Também estabelece um laço moral entre os homens conduzidos em direção ao Criador, mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Então essa é a parte religiosa da doutrina espírita. Temos como lema: fora da caridade não há salvação, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós falamos sobre as obras básicas espíritas. São 5 as obras principais, né? As que cuidam da parte científica é o Livro dos Espíritos e a Gênese, o livro dos Médiuns e a Gênese. A parte religiosa é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a parte filosófica, o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Então, esses são os 5 livros principais, né? A parte científica, a parte religiosa e a parte filosófica, né? Muito bem. Aí nós temos os princípios básicos, né, da doutrina espírita. A questão da existência de Deus, indiscutível, né? Todos nós sabemos da existência de Deus, aquele Deus bom e justo, né? E que cuida de todos nós. A pluralidade dos mundos habitados, nada que tem no universo não tem uma razão. Tudo que existe no universo tem uma razão de ter sido criado, né? A imortalidade da alma, todos nós sabemos que as nossas almas são imortais. A reencarnação, são os espíritos em evolução através de reencarnações sucessivas, e a comunicabilidade dos espíritos. E à medida que nós formos evoluindo mais, cada vez mais nós vamos nos comunicar mais facilmente com o mundo espiritual, dependendo da nossa evolução. Então esses são os princípios básicos, né, da doutrina espírita. Algumas perguntas que normalmente se faz: que é Deus, né? Não é quem é Deus, e sim que é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais a vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Está no Livro dos Espíritos. Ainda no Livro dos Espíritos, a questão 55: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E o que a espiritualidade respondeu na época, em 1857? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Os espíritos têm fim? Os espíritos morreriam ou não morreriam, né? É difícil de conceber que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Qual é a resposta que a espiritualidade deu, né? Está no Livro dos Espíritos: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais, dizendo que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Os espíritos são eternos, né? Mas tem alguma coisa que mais para frente nós vamos saber, né? Ainda na questão 166: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida por fora acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? E é isso, né? Nós desencarnamos, nos preparamos no plano espiritual, renascemos, fazemos um planejamento encarnatório, renascemos e procuramos executar da melhor maneira possível. Numa outra questão B do mesmo número: a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário não pretendem manter-os na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. A alma passa então por muitas existências corporais, muitas existências. Emmanuel nos diz que nós, em média, já nascemos na Terra em torno de 600 vezes. Em média. Uns 700, 800, outros 300, 400, uns mais do que outros. Mas em média nós já nascemos 600 vezes.
Então nós já fomos pais, já fomos mães, né? Muitas e muitas vezes. E eu falo fomos pais, fomos mães, no sentido de que nós fomos homens e fomos mulheres, né? Isso fica bem claro. Espírito no futuro não tem sexo, o sexo é para a procriação. Isso é importante nós lembrarmos, porque hoje ainda se discute isso, né? Existem verdadeiras guerras onde a supremacia tem que ser sempre do homem. Não é assim, né? Quando a gente olha o pai ou olha a mãe, né? Nós estamos olhando o pai e a mãe. Eu estou olhando a minha esposa, eu estou olhando o meu esposo, o meu filho e a minha filha. Então é nesse sentido, né? Todos nós aqui eu sei que sabemos, né, que devemos caminhar, né? Então nós, em verdade, estamos homem agora. E o futuro pode ser como mulheres, né? Então a cor da pele é a mesma coisa. Nós já nascemos em várias pátrias. Nós estamos aqui há muitos milênios. No Brasil, o Brasil foi descoberto quando? 1500, né? O Brasil é recente. Nós nascimos em outras pátrias, ou podíamos ter nascido no Brasil como índios, né? Claro que sim. Pode ter sido que alguns de nós foram índios aqui no Brasil antes de 1500. De qualquer maneira, é importante nós lembrarmos dessas questões. Aqui esse rascunho que tem aqui, ó, é do Livro dos Médiuns, e ele em verdade, continuar pensando, se seguir ele mostra a comunicação do plano espiritual para conosco, né? Mediunidade, né? E cada vez mais nós vamos ser mais médiuns. E os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão nascer mais médiuns do que nós. A facilidade de comunicação com o plano, com o mundo espiritual, vai se dar mais rapidamente. E o porquê disso? Pela evolução. À medida que nós evoluirmos mais, né, vamos nos aproximando mais da espiritualidade maior, e com certeza nós vamos tendo acesso mais fácil ao mundo espiritual. Bom, eu sei que eu já estourei o meu tempo, né, nos meus 40 minutos, mas eu agradeço carinhosamente por vocês escutarem essa doutrinária, e fico muito contente pela oportunidade de estar aqui. E eu convido a todos os presentes para nós fazermos a nossa prece final. Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, mentores espirituais dessa casa que estão aqui presentes, nós estamos sentindo a maravilha desse momento, os fluidos benéficos que vêm da espiritualidade. Numa noite como essa, nós só podemos agradecer pelo carinho de sermos recebidos nessa casa, mas também pelo carinho do mundo espiritual que está aqui presente, nos abraçando a cada um de nós. Muita luz está sendo jorrada nesse ambiente. E nós agradecemos carinhosamente por esse momento, e que as nossas preces todas sejam atendidas, que os nossos lares sejam iluminados, que tenhamos uma noite salutar, bons sonhos, muita saúde, e que juntos sempre, nessas oportunidades, oremos muito e com muito carinho, principalmente por todos aqueles que sofrem nos hospitais e em tantos lugares, casas de correções, presídios, tantos e tantos locais que necessitam muito de preces. E nós também aproveitamos o momento para pedir por todas as pátrias. Sabemos das grandes dificuldades que nós estamos vivenciando nesse momento.
e pelo nosso querido Brasil. Que o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que muita luz do plano espiritual seja derramada sobre cada brasileirinho, seja encarnado ou desencarnado. Nesses momentos que nós sabemos que são muito difíceis, mas com toda essa proteção maravilhosa que nós temos, mais nossos espíritos protetores, nós vamos todos juntos caminhar sempre em direção à luz. Então que essa noite fique como lembrança em nossos corações e podemos dizer com muito amor e com muito carinho, agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que essa luz e que esse amor fique eternamente em nossos corações. E que assim seja.